no ar mais um RS Play Business. Eu sou Melissa Oliveira e vou apresentar para você o programa que conecta negócios, traz oportunidades, fortalece a sua marca e conecta também empresários. Baixe o aplicativo da RS Play na sua Smart TV. E no programa de hoje eu vou conversar com Kátia Costa. Seja muito bem-vinda, Kátia. Ah, Tudo bem? tudo Prazer te ótimo, Melissa. receber, fica à vontade. Já sei que já conhece a RS Play, não é a primeira vez, então fico feliz que esteja voltando. Certo, sim, é sempre uma alegria. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo sobre um assunto que é tão inerente ao meu propósito, ao meu trabalho, que é a etiqueta corporativa. Que coisa boa, maravilha. Vamos apresentar então quem é Kátia Costa. Então, eu me chamo Kátia Costa, sou palestrante, consultora comportamental, especialista em etiqueta corporativa. Então, eu procuro disseminar a etiqueta inclusiva dentro das empresas, mostrando que etiqueta não tem classe social e que, portanto, qualquer pessoa, independente de gênero, raça, credo ou condição social, para que ela possa ir e vir com segurança e autoconfiança, transitando nos mais variados ambientes, desde que ela tenha, Melissa, noções básicas das regras de etiqueta no ambiente corporativo. Que coisa boa, então vai além da mesa. Muito além. Quando a gente fala em etiqueta, normalmente pensa, né? É, Na, exato. na hora da alimentação, na hora das refeições, como se portar numa festa, mas no ambiente corporativo é algo bem incisivo para o ambiente dos negócios. Exatamente, para que o profissional se sinta seguro e confiante em transitar, independente de classe social, falando, né, em eventos de networking, em eventos corporativos, no ambiente de trabalho, para que ele possa se sentir bem, né, seguro, que ele possa em uma reunião, ele com uma boa comunicação clara, objetiva e assertiva, que ele possa inclusive ascender na carreira profissional. Então a etiqueta, ela vai muito além das regras de talheres e às vezes eu brinco com as pessoas e digo, inclusive, se a palavra etiqueta soar alguma formalidade que muitas vezes, né, transmite, né, uma certa formalidade, procure trocar por gentileza, respeito, educação, sororidade, porque no final das contas tudo converge para o mesmo objetivo, que é o de viver em sociedade, respeitando essas regras de convivência. Com certeza, com certeza. E aí, a Kátia sempre trabalhou com isso, a Kátia já trabalhou com outras coisas, conta um pouquinho da tua trajetória pra gente. Eu venho de uma transição de carreira, na verdade. Eu tenho, assim, mais de 35 anos de experiência no mercado corporativo como CLT, e lá em 2017, final de 2017, eu me desliguei da empresa e então foi que surgiu a vontade de trazer tudo que eu tinha na bagagem de conhecimento corporativo, treinando em uma empresa privada, porque tinha cargo de direção, trabalhei muitos anos com cargo de direção, Em qual né, setor, qual área? na área de saneamento básico, mas eu trabalhava na área administrativa. Sim, Então eu tinha o cargo de diretora administrativa, mas trabalhando com essa área de responsabilidade social, qualidade, a área da qualidade, treinamento. Então eu geria as pessoas e os treinamentos internos eram comigo. Então eu trouxe na bagagem todo esse conhecimento e resolvi criar a minha consultoria, a Kátia Costa Etiqueta e Comportamento, levando, disseminando nas empresas esse cuidado que é preciso, porque isso para mim era a minha rotina, eu ver muitas situações que precisavam de um certo cuidado, de uma certa atenção, e que inclusive a etiqueta é uma ferramenta muito silenciosa, Melissa, porque as pessoas muitas vezes não percebem que o comportamento, ele te abre portas ou fecha portas. Ele pode construir ou destruir a nossa reputação. exatamente. E tá ligado muito à postura, né, Kátia? Muito.
É muito queira ou não, a roupa que tu estás usando, né. Sim. Então eu tenho visto muito nas redes sociais, pessoas falando sobre o que é brega e o que é chique. Como tu Uhum. vê isso? Na realidade a gente precisa adequar, o brega ou chique é algo que eu digo, a elegância é sempre menos. Eu Sim, costumo dizer que o menos é mais sempre. E quando se fala em ambiente corporativo, mais ainda. claro. Então, procurar usar, peças mais neutras, mais discretas, mas de acordo com o seu trabalho. Se eu trabalho numa agência de publicidade, evidentemente que eu tenho essa licença poética de ser mais criativo na minha roupa, mais colorida, mais despojada, Meu ramo que é academia, mais é totalmente esportiva. diferente, né. Então é um visual mais esportivo. Agora eu trabalho num ambiente corporativo mais formal, né. Por exemplo, um escritório de advocacia, uma empresa que seja mais formal, eu preciso me adequar a esse ambiente, então cuidar os excessos, né, hum, tanto nos acessórios quanto na vestimenta. Então a gente sempre porque a imagem transmite, eu posso não falar nada, mas através da minha imagem, eu já estou transmitindo uma mensagem. E essa mensagem nem sempre ela é adequada para o ambiente que eu estou inserida. Sim. Então esse cuidado que nós temos que ter. Assim como ir a uma festa. Vou em uma festa, eu não vou ir de roupa esportiva em uma festa social. Então eu preciso ter essa noção. No ambiente corporativo não é diferente. Inclusive a imagem é um dos pilares do livro que eu falo sobre etiqueta corporativa como ferramenta estratégica nos negócios, a imagem é um dos pilares. Temos um livro aqui, Temos um fala um livro que pouquinho pra gente, Kátia. esse livro eu quero inclusive deixar contigo, Que coisa tá. boa. Esse livro foi um livro que eu participei de um projeto ano passado, Negócios e Carreira, juntamente com mais, 30 fomos 34 coautores neste livro, cada um com expertises diferentes, escrevendo um capítulo sobre o seu negócio. E eu então, o meu capítulo é treinando embaixadores da marca, a etiqueta corporativa como ferramenta estratégica nos negócios. Por que, Melissa, estratégica nos negócios? Porque sim, hoje em dia tudo que nós fazemos é tem que ser intencional e Sim, estratégico. Qual é o objetivo? A minha comunicação, a minha vestimenta, o meu posicionamento, tudo tem que ser intencional para aquela situação que eu quero gerar negócios. Então, a nossa comunicação, ela é sempre intencional e deve ser estratégica. Estratégica de que maneira? Eu entendendo o comportamento das pessoas que eu vou me conectar, entendendo o meu comportamento, como eu me comporto, como eu me posiciono na questão da ética nos negócios, né. Então eu preciso analisar isso e conhecer os mais diferentes perfis e comportamentos das pessoas também, porque não existe receita de bolo, eu costumo falar que não existe receita de bolo. Eu não posso tratar todas as pessoas com uma regra única. Cada um tem a sua especificidade. Tem aquele cliente que ele é mais extrovertido, tem aquele cliente que é mais introvertido, tem aquele que é mais amável, ele gosta de falar sobre a família, ele gosta de conversar antes de ir para o assunto principal, e eu preciso entender, eu preciso conhecer esse cliente para gerar conexão, porque senão eu não gero conexão e consequentemente não vou gerar negócios. E o colaborador, hoje em dia as empresas precisam olhar mais para esse negócio. Existem, pesquisas aí que mostram, que apenas 9 de a cada 10 profissionais, 9, veja bem o resultado, a cada 10 profissionais, 9 são demitidos, por não pelo comportamento. técnico, mas pelo comportamento. É, exatamente, é bem complicado, Então, né. é E sério. aí essa questão de ética,
de etiqueta, ela vai além do relacionamento com o cliente ou com o teu líder, né? Entre os colegas também, acredito que seja bem importante, né? Imagina Sim. tu estar num ambiente onde tu não respeita o teu colega, ou vocês viram grandes amigos e ali vocês estão como se estivessem numa mesa de bar. Então, essa questão eu acho bem importante de ser Sim. comunicada, né? De Uhum. ser ensinada. Infelizmente, né? Tem que ser Precisa. ensinada. Precisa. Então eu cuido desde eu falo, desde treino em palestras, workshops, treinamentos, desde, reputação e imagem pessoal e profissional, o quanto impacta a nossa carreira. Então ela pode fechar ou abrir portas. Muitas vezes a imagem que eu me projeto não é apercebida pelas outras pessoas, da forma que eu gostaria que fosse percebida, e aí que dá o desencontro. E eu falo sobre netiqueta, etiqueta nas redes sociais, porque hoje virou uma terra de ninguém, então as pessoas precisam atentar para certos códigos, né, de etiqueta nas redes sociais, como por exemplo em e-mails, no WhatsApp, que hoje em dia virou uma ferramenta profissional também, o WhatsApp. Claro. Então as pessoas precisam entender em que momento eu posso usar emoji, em que momento, como abreviações, exatamente, tudo isso. E depois eu falo também, do comportamento corporativo, e aí entra desde imagem, digital, vestimenta, o uso do uniforme, empresas que adotam o uniforme, o porquê é importante, porque a identidade visual da empresa, para que os colaboradores entendam a importância, né, desta norma. Falo sobre fofocas, sobre o uso do celular, fofocas no trabalho, uso do celular, toda essa questão, comportamental, mesmo a questão de tratar bem os colegas, de entender a empatia, ter empatia pelo próximo. Falo também, sobre atendimento ao cliente, como conhecer esse comportamento dos clientes. Eu trago 4 tipos de perfis, né, de comportamentos dos clientes, para tentar entender como funciona. Facilita a venda, Facilita fechamento muito. do negócio. A questão da comunicação. A comunicação eu lancei recentemente, justamente por entender o quanto a comunicação é importante nas empresas, o diálogo, né, a comunicação assertiva. Então lancei o método 6 Cs, do novo Código da Comunicação Profissional, porque existia o código antigo de comunicação e o novo código. Por que o novo código? Porque hoje a comunicação antiga não tem mais espaço, aquela comunicação que falar palavras difíceis as pessoas achavam que era o bonito, que era o Sim. interessante, mas não conecta com quem? Só com quem entende. Não pode ser muito técnico. Então, e aí a pessoa não é uma etiqueta inclusiva, por exemplo, e hoje a etiqueta que eu trago é inclusiva, é falar com clareza, com objetividade, ter confiança, coerência no que está falando, ter consistência na sua comunicação, para gerar credibilidade. Então eu trago 6 Cs, que é clareza, confiança, coerência, conexão, como eu gero conexão? Através da minha fala. E aí eu trago a importância de que a forma fala muito mais alto do que a fala. Então a forma como eu falo, fala muito mais alto do que o simples falar. Então as pessoas, né, e as empresas precisam entender isso e treinar a sua equipe para gerar resultado, porque senão não gera. Se eu não tiver o meu cliente interno capacitado e valorizado, ele não vai satisfazer o cliente externo. Então essa é a importância. E eu trago essa questão da comunicação num capítulo bem forte, assim, no módulo do meu treinamento. E depois, outro assunto que é muito importante, que são os negócios à mesa. Dizem que o melhor lugar para passar uma boa impressão é a mesa. Agora, se eu não sei as regras básicas, eu não vou passar uma boa impressão, não vou passar segurança, eu vou atropelar, muitas vezes vou falar assuntos que não são oportunos, que não são ideais para o momento. Então eu ensino desde o convite
de uma reunião de negócios, a mesa, até a logística, escolher o restaurante, como se portar à mesa, então eu ensino o porquê de todos os itens à mesa, como usar guardanapo, taças, o porquê que eles estão posicionados à mesa daquele jeito, em que momento eu peço licença para ir ao toalete, quem paga a conta, todos Olha esses que assuntos, em que momento, por exemplo, eu devo, entrar no assunto principal de uma reunião de almoço. Então, existe todo um critério, uma regra. Então, em que momento, que tipo de assunto abordar antes? Assuntos que não sejam polêmicos, né? Então, não tratar de assunto de doença, por exemplo. Então, eu ir até o pós. Em que momento pedir o café para encerrar a reunião almoço, porque senão ela vira um chá da tarde. Então, todas essas questões de negócios à mesa que muitos CEOs de empresas me procuram, porque tem muitos negócios, fazem muitos negócios à mesa e hoje cada vez mais os negócios são feitos à mesa, sim, seja para prospectar clientes, para assinar um contrato ou para comemorar, celebrar, né, esse exatamente. contrato. É um momento bom, né, mas tem que Exato. saber Claro, até onde ir, né, tem gente que fala demais, demais, exato, foge do foco do assunto, né, e aí fica cansativo e muitas vezes perde a oportunidade ali de estar fechando um negócio porque desviou o assunto, exatamente. né. Hum, E se quem está ali do outro lado é uma pessoa mais objetiva, já vai, né, cansar daquilo ali. já desconecto. Vou aproveitar então que estamos falando desse assunto para te pedir uma dica. Uma dica bem técnica, bem objetiva aí Ah, para quem quer fechar um negócio à mesa. O certo. que que tu consideraria, assim, o principal? O principal é conhecer as regras básicas de etiqueta. Procurar conhecer essas regras básicas justamente para gerar conexão, porque se eu não gerar conexão, eu não fecho o negócio. E isso os empresários precisam ter em mente e precisam capacitar a sua equipe. Tem equipes aí da área comercial, principalmente, que fazem muitas reuniões à mesa e muitas vezes recebem pessoas de culturas diferentes. Então, dica: estude, se vai receber pessoas de outra cultura, estude antes a cultura dessa pessoa, os costumes, as regras de etiqueta, para não passar por saias justas, como eu costumo falar, né, não cometer gafes, né, porque às vezes realmente cometer uma gafe com pessoas de culturas diferentes pode não fechar negócios. Sim, pode Então, ser alguém que tem uma cultura muito formal, né. muito formal, e aí, ao invés de gerar conexão, distancia, né, fecha portas. Então o principal é gerar a É, conexão. gerar conexão, tá. E hoje cada vez mais, né, Kátia, pelo menos eu entendo dessa forma, apesar da IA estar aí a milhão, Uhum, eu entendo que a autenticidade é o básico que funciona. sim. Não adianta querer, hã, passar uma imagem daquilo que tu não és. Seja autêntico. Perfeito, Melissa, tu tocaste num ponto que é essencial e que é o que resume muito das regras de comportamento, porque eu brinco que não há look que sustente uma falsa imagem. Então, por mais que eu esteja montada, que eu saiba as regras, mas se eu não sei me comportar, se eu não sei respeitar, cumprimentar o porteiro Exato. do prédio, né, a profissional do cafezinho, então não sustenta, não adianta. Então é sobre isso, Ah, né, é concordo essência. plenamente. E tu também trabalha com mulheres lá na associação comercial, como é essa parte do teu negócio? É, Tu entrou através do teu negócio, como é que funciona? então, na associação eu entrei, sempre tive um olhar muito atento para a associação comercial, eu gosto muito, sempre gostei muito do trabalho que é feito lá, eles têm hoje 9 para 10 núcleos, de empresas, tem um núcleo específico da mulher, mas eu entrei no núcleo de consultores empresariais, que é o NUCOM. Então, ano passado, eu comecei em janeiro de 2025, trabalhando nesse núcleo, que é um núcleo que a gente presta tem consultores de diversas áreas para prestar, assessoria dentro das empresas. Tá.
E este ano, mais recentemente, eu recebi também o convite para fazer parte atuar como diretora, fazer parte da pasta dos diretores lá na nova gestão da CPA, que é a gestão 2026-2028. Então, trocou toda a gestão, presidência, vices-presidentes, que são vários, grupo e diretores também, cada um assume uma pasta, e eu faço parte da direção também da CPA. E como é que funciona? Tem algum site, algum e-mail, vai direto na Isso, tem associação? o site, no próprio site tem as informações de como se associar. Independente, quem quiser conhecer a associação, pode fazer parte, ir como, convidado numa reunião de núcleo ou numa reunião, num Bom Dia Associado, que ocorre nas manhãs, que tem também é sempre um evento com conteúdo, e tem o menu proa, que são almoços empresariais também, e aí, mediante, um ingresso não associado, adquire um ingresso e participa desses eventos para entender como funciona Eu o participei de um café mecanismo. da manhã lá bem interessante, tem um Uhum. networking bem forte, né, Isto, e sempre com temas bem relevantes, palestras sim, interessantes. Eu acho que é bom, principalmente para quem está começando, né, estar exatamente. ali engajado nesse sentido para fazer o networking acontecer de verdade na prática. Eu acho que o Sim, networking ele acontece na prática, na o prática, presencial, né. exato. Porque o online, lógico que funciona, a gente está todo dia ali se vendo na rede social, mas é diferente do pessoal. Sim, e é uma forma de trocar experiências, cada um, falar sobre a sua necessidade enquanto empresário, que os problemas que estão enfrentando, as boas práticas, essa troca é muito saudável. Certo. O teu trabalho, a tua consultoria, ela é feita de forma presencial, online, é Ela híbrido, como é que sim, funciona? todas as formas. Presencial, então, eu tenho a possibilidade, eu trabalho dentro, as empresas me chamam para treinar equipes, por exemplo, pode ser, profissionais liberais que querem ascender na carreira profissional, também me chamam, e aí tanto pode ser presencial, híbrido, porque, eu tenho partes que podem ser feitas de forma online e tem a parte prática que eu gosto mais do presencial para mostrar, por exemplo, quando se trata de etiqueta à mesa, né, esse módulo dos negócios à mesa é importante essa prática, mas ele pode ser feito todo online também, então tem as 3 possibilidades: presencial, híbrido e totalmente online, Sim. né. E aí as empresas, o tamanho das empresas que te procuram? É, Tu me procuram de vários, tá, de vários segmentos e tamanhos, tá, mas a maior parte são empresas de médio a grande porte, rede de hotéis, empresas, mas o pequeno também me procura, muitas vezes para fazer uma palestra, um workshop para sua equipe, então também. organizar um pouquinho a Isso. bagunça das Para empresas é contigo plantar a mesmo, né, Kai? sementinha, da importância da etiqueta corporativa, né, Sim, sim. dentro das empresas. E hoje tu tens algum canal específico para que as empresas te achem? Teu Sim. trabalho mais é divulgado pelo Instagram? Como é que funciona? Eu Como a gente te atuo acha? isso, eu atuo fortemente no Instagram e no LinkedIn, no Google também, muitas pessoas me acham, porque dão lá um Google, etiqueta corporativa, e aí me acham através do Google, meu negócio, mas eu estou, assim, bem fortemente no LinkedIn e no Instagram, tá. Deixa pra gente então o teu arroba, o arroba do teu Instagram, para que a gente possa aí divulgar esse trabalho tão lindo. Certo. Então, o meu arroba é o Kátia Costa Consultoria, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, vocês me encontram por este arroba, Kátia com K, né, Kátia? Kátia com K. Exatamente. Então quero te dar parabéns pela trajetória de CLT a empresária, consultora de negócios para grandes empresas, pelo livro, por Obrigada. ser essa palestrante incrível, essa mulher chiquérrima, né, eu pensei: "Hoje eu vou ter que me produzir mais, né, porque vou estar ao lado da Kátia Costa". Muito obrigada por ter estado aqui conosco, por ter compartilhado conosco o teu conteúdo e sucesso na tua trajetória. Muito obrigada, sucesso para nós. Obrigada. E assim terminamos mais um RS Play Business.